Para apresentar o painel Saúde e Justiça, compõe a mesa a excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, acompanhada de suas excelências os senhores conselheiro Arnaldo Rocepian, do Conselho Nacional de Justiça, ministro de Estado da Saúde, Ricardo Barros, desembargador Ricardo Pereira, corregedor do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a senhora doutora Lúcia Viladino, presidente da Rede Sara de Hospitais de Reabilitação, e o senhor doutor Luiz Fernando Reis, diretor do Hospital Sírio-Libanês. Tem a palavra a ministra Carmen Lúcia. Bom dia a todos, senhoras e senhores, senhor ministro da Saúde, Ricardo Barros, doutora Lúcia Braga, presidente da Rede Sara, conselheiro Arnaldo Rocepian, desembargador Ricardo Pereira, doutor Luiz Fernando. Gostaria de iniciar este verdadeiro painel, mas que na sequência terá a conferência da doutora Lúcia Braga, dando notícia agora, de forma nacional, que já tinha sido antecipada e que já está em pleno andamento, depois de implantada, do projeto de criação do Banco Nacional de Pareceres ENATJUS. O NATJUS, como os presidentes de tribunais principalmente sabem, e uma boa parte hoje dos juízes sabem, até pelos comitês que estão em pleno funcionamento, é um projeto que nós inauguramos em 7 de novembro do ano passado, 2016, quando realizamos a primeira oficina de trabalhos, fruto da parceria CNJ, Ministério da Saúde, Hospital Sírio-Libanês e Tribunal Regional Federal 4. Houve ainda uma segunda oficina de coordenadores dos comitês estaduais de saúde, médicos, gestores públicos, em março deste ano de 2017, para discutir formulários que originaram notas técnicas que vão compor exatamente uma plataforma de informações disponibilizados aos juízes e gestores públicos na área específica da saúde. O que se pretende é que os juízes brasileiros, os administradores especialmente vinculados à jurisdição, tenham acesso a um banco de dados com notas técnicas, pareceres, sobre as medidas relativas a tratamentos, medicamentos, procedimentos na área de saúde, para que os juízes possam decidir com base em evidências médicas, e não apenas no que é demandado e transcrito para nós, juízes, nos processos. Ao longo deste período, são, portanto, agora 12 meses exatamente, foram criados comitês estaduais em cada Tribunal de Justiça, especializados exatamente nesta matéria, como uma instância de discussão e formulação de questionamentos e de propostas para a solução da forma acordada de questões que envolvem políticas públicas de saúde, já adotadas pelo sistema SUS, para dar cumprimento à resolução do CNJ, que dispunha exatamente no sentido de possibilitar que os juízes tivessem acesso não apenas aos dados trazidos pelas partes, mas a uma medicina que demonstra, por evidências apresentadas, o que será objeto da conferência da doutora Lúcia, e para que o demandante, aquele que litiga, aquele que entra em juízo, também possa receber o seu direito à saúde, mas com base numa jurisdição baseada, fundamentada em dados que são experimentados, e não em formulações ou em ofertas de soluções mágicas. Os estados e Distrito Federal têm os comitês estaduais, sendo que 20 deles já estão instalados na TJUS, e no início tinha-se apenas 9, o que significa que nós chegamos, nesse período, a mais que dobrar, quase totalizar a implantação desses NATs. A ideia é exatamente como disse, dar ao juiz condições de
ter informações técnicas para decidir sobre questões ligadas à medicina, baseada em evidências científicas, na forma da Lei 8080 de 90. Com isso, se evita o uso do Poder Judiciário para, primeiro, fazer testes sobre medicamentos que não têm ou que são oferecidos sem qualquer evidência de que produza os efeitos que são almejados pela parte. Aqui eu queria fazer uma referência que é perfeitamente compreensível para nós, juízes, que a pessoa que tenha uma doença acometida de uma moléstia, especialmente moléstias mais graves, esteja em tal situação de desespero, às vezes até se achando, para usar uma expressão da minha terra, desenganado para viver, que ele busque desesperadamente qualquer coisa que se lhe ofereça como uma solução mágica. E, para nós, juízes, isto se chama a escolha trágica, porque quando se tem um caso em que alguém diz que se não tomar um determinado medicamento, se não tiver um determinado procedimento médico, em tantas horas, isto levará à morte, o que leva a nós, juízes, a essa situação trágica de ter que dar uma decisão que não necessariamente é baseada em qualquer evidência de que, efetivamente, aquilo que é pedido vai ser cumprido, mas especialmente porque isso acarreta uma série de consequências. Os senhores presidentes de tribunais aqui presentes sabem e se lembram que, na primeira reunião de trabalho, na minha gestão, na presidência do Supremo, 13 de setembro do ano passado, os 27 governadores me trouxeram uma pauta de casos a serem submetidas a julgamento porque estavam pendentes no Supremo. O primeiro desses casos dizia respeito às questões relativas à saúde, porque se tem um recurso delimitado, definido, e um gasto determinado por liminares, que muitas vezes, 4 anos depois, não tiveram mérito julgado e que podem conter 20%, 30% do total, por exemplo, dos recursos disponibilizados para toda a população. Para nós, juízes, a questão não é quanto custa a vida de uma pessoa, porque a vida de uma pessoa não tem preço. A saúde é direito constitucional, é direito fundamental. A questão que se põe para nós, diferentemente do que se põe para o gestor ou para o administrador, não é quanto custa, é se aquele é um direito efetivamente que não está sendo ludibriado por ofertas mirabolantes, mágicas e muitas vezes falsas. Por isso, o Supremo, ao julgar, como todos os juízes brasileiros fazem, tem que dispor de elementos para saber se ele não está apenas liberando medidas que são vendidas como ilusões e que, portanto, mantém a situação de engano e não de desengano para aquele que busca o Poder Judiciário como a última instância. E por isso é tão trágica essa matéria. O que nós precisamos, juízes, é exatamente deste cadastro de informações, desta plataforma que nos ofereça condições de avaliar se o que está sendo pedido, o que está sendo ofertado, é realmente algo que é necessário e que é direito constitucional. E aí, diferentemente do Poder Executivo, ao juiz não compete perguntar a quem paga. Eu sempre aprendi desde a sala de aula que primeiro nós salvamos, depois perguntamos como é que a sociedade, porque é um direito que a sociedade tem que assumir, arcará com esse custo e como é que fazemos para que isso seja efetivamente cumprido. E por isso é que o NaTiJus é uma funcionalidade posta à disposição do juiz para que essa escolha, muitas vezes tomada de forma tão incipiente e tão desesperada até por nós, porque estamos diante de uma narrativa que nos põe diante da vida e da morte de alguém, possa ser tomada com balizas objetivas e seguras. O sistema, que já está em funcionamento, portanto, do NaTiJus, contempla a assinatura da fonte baseada em pesquisa em medicina, baseada em evidência, formulada a partir de evidências.
a biblioteca Cochrane, sediada na Inglaterra, e cada Natichus, formalmente constituído, terá uma assinatura, sem prejuízo de outras assinaturas que a experiência mostre como sendo de interesse de todos os usuários. Foi formulado um programa em parceria com o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Sou grata, portanto, e agradeço publicamente o enorme empenho do TRF4, permitindo aferir o conhecimento produzido, fundamentando a decisão judicial, e, portanto, nós vamos ter um mecanismo de avaliação científica, se suporta ou não a demanda, se aquela nota técnica, se os pareceres estão presentes, se é necessário que se formulem novas demandas, a eficiência, se aquela informação, aquela notícia ajudou ou não o magistrado a decidir, a efetividade, se diminuiu ou não a judicialização técnico na área da medicina, em cada caso, porque a medicina avança, a demanda avança, e, claro, o Natichus é vivo, é dinâmico. Além dos juízes, também são destinatários desta ferramenta o Conselho Federal de Medicina, o Conselho dos Secretários de Estado de Medicina e o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde foram ouvidos para que a gente tivesse essa formulação. O Comitê Estadual da Saúde de Santa Catarina refinou os números do Justiça em Números e apurou até setembro desse ano números muito significativos. Há um quadro disponibilizados e o Departamento de Pesquisas Judiciais, dirigida pela professora Tereza Sadek, terá acesso, portanto, a esses dados e poderá oferecer. A parceria Conselho Nacional de Justiça e Ministério da Saúde propiciou essa condição, estaremos renovando agora, porque até o dia 25 de dezembro teremos que renová-lo, e 5 dos NATs de excelência, a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde, foram selecionados para prestar tutorias aos Natichus quando as demandas forem demasiadamente complexas e não estiverem naquela base do que é mais comum, mais normal. O projeto trabalha ainda com a perspectiva que, feita a consulta ao Natichus pela porta de entrada, com ou sem apoio dos NATs, e eu encareço, uma vez mais, aos tribunais, para que esses comitês sejam não apenas constituídos, mas para que eles sejam relevados e dotados de todas as condições para plena atuação, pelo formulário concebido, será sempre ajustado ao longo do uso. O sistema trabalha, portanto, com a perspectiva da plena integração com sistemas de processo judicial eletrônico, pelos PJE ou o sistema SAGE, PROJUDE, e o CNJ e o Conselho Nacional de Justiça poderá emitir relatórios sobre o andamento desses sistemas, mais ainda para que todos os juízes brasileiros saibam como está sendo usado, quanto está sendo usado, a eficácia, a efetividade e a excelência desse trabalho prestado. Eu anuncio que ainda hoje, na sequência da conferência da doutora Lúcia, os comitês se reunirão no CNJ com o conselheiro Arnaldo Rossepian, que é o conselheiro encarregado exatamente desta matéria, para uma reunião de trabalho sobre o aprimoramento, as práticas e os procedimentos, a fim de que a gente consolide com trabalhos efetivos e objetivos cada vez mais esses comitês e essas reuniões. Eu fui procurada por um grupo de organizações da sociedade civil, há menos de um mês, que me pedia que pudesse também opinar ou falar sobre os NATs. A ideia deles, essas entidades e essas organizações, eram todas de pessoas portadoras de doenças graves, muitas das quais, senhor ministro, não têm exatamente essa experiência baseada em evidência. E, por isso, eles queriam poder ter participado, apesar de ter havido audiências públicas sobre a matéria. Mas, como o Conselho Nacional de Justiça e o próprio Poder Judiciário brasileiro trabalha cada vez mais com a ideia de que quem sofre a consequência e a doença é
pelo menos uma dor, se não for um sofrimento permanente. Eu entendi por bem que, para o aperfeiçoamento dos NATJUS e para o aperfeiçoamento nosso, de juízes, que precisamos saber daquele que pede e quer receber uma prestação jurisdicional, qual é a sua dor e qual é o limite da jurisdição, eu pedi ao Conselho e sugeri, juntamente com o conselheiro Arnaldo Rossepian, que nós fizéssemos uma audiência pública no fluxo desse aperfeiçoamento permanente das instituições, e, neste caso, do NATJUS, para ouvir todos os especialistas, mas também as organizações, as entidades que congregam essas pessoas, que se afirmam ainda não contempladas, quer por essa plataforma, especialmente o que nós estamos oferecendo até agora, quer para que eles possam fazer os seus depoimentos, apresentar os seus questionamentos e as suas propostas e as suas dificuldades. Marcamos, portanto, a primeira audiência pública sobre justiça e saúde no Conselho Nacional de Justiça, no dia 11 de dezembro, para ouvirmos exatamente aqueles que pedem e querem receber uma resposta do Poder Judiciário, e, se positiva ou negativa, por que ela não está sendo ouvida e por que ela não está sendo atendida, exatamente para que eles tenham a segurança de que, se a resposta do juiz não é a que ele quer, é aquela que o limite da justiça humana pode oferecer, mas não de forma aleatória, não de forma empírica. A busca é sempre de cada vez mais abrir. O Poder Judiciário, o Supremo tem feito audiências públicas, o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão de definição de políticas públicas para o Poder Judiciário, muito mais tem que se abrir para ouvir o cidadão, que é a única justificativa para a nossa existência como poder de Estado, mas como um poder que representa o cidadão, que quem se apresenta realmente, quem deve estar presente é o cidadão. Portanto, no dia 11, teremos esta primeira audiência pública, Justiça e Saúde, para ouvir a sociedade e ouvir exatamente essas entidades que se ressentem de não estarem contemplados, pelo menos até agora, no NATJUS, tudo aquilo que é a sua demanda, todas as suas dores, enfim, para que a gente também possa ouvi-los e tentar dar uma resposta a isso. Eu agradeço enormemente o Ministério da Saúde, que contribuiu tanto para que a gente pudesse chegar aqui hoje, ao Sírio-Libanês, quero que saiba que essa parceria Estado-sociedade é uma parceria extremamente promissora e eu acredito muito nela. Faço um agradecimento especial ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que tanto nos tem sido colegas e realmente, neste caso, com uma parceria muito também fecunda, e, de uma forma especial, a todos os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, mas tenho a dizer uma palavra especial, neste caso, ao conselheiro Arnaldo Rossepian, e não pela amizade que nos une, mas por um trabalho incansável na busca da realização e da concretização. Eu espero que, com esta funcionalidade, com esta ferramenta, nós todos, juízes brasileiros, estejamos mais bem paramentados para que as nossas decisões sejam realmente de acordo com o que a medicina já andou até aqui, que pode andar mais e andará, e que nós também sejamos capazes de andarmos numa jurisdição sempre no sentido de uma maior justiça. Agradeço penhoradamente aos tribunais e encareço mais uma vez que reforcem os NATJUS nos seus respectivos órgãos, porque isto beneficiará não apenas o juiz, que tem que decidir, mas especialmente o jurisdicionado, que precisa de receber o direito à justiça e precisa de saber fundamentadamente as razões disso. Muito obrigada, portanto, aos tribunais. Muito obrigada a todos. A palavra ao ministro da Saúde, Ricardo Barros, para a sua manifestação nesta manhã. Quero saudar a nossa ministra Carmen Lúcia, em seu nome, todos os componentes da mesa, em especial Arnaldo Rossepian, que tem se dedicado muito a essa questão da judicialização na saúde, que, com um grupo, vem trabalhando há algum tempo e que temos hoje
o coroamento de uma boa parte desse trabalho, que é o lançamento deste programa, onde nós teremos a possibilidade de dar suporte técnico para que as decisões judiciais representem efetivamente soluções efetivas para quem precisa de recursos da saúde. Nós fizemos esta plataforma numa parceria com recursos do PROAD, que é um sistema de incentivos fiscais para os hospitais de excelência, e o Sírio-Libanês foi encarregado de preparar esses pareceres que nós apresentaremos como opção de acesso aos senhores magistrados que desejarem ter este apoio para as suas decisões. Nós temos essa parceria, o investimento previsto no total é de 15 milhões, ao final de todos os pareceres que estarão prontos para apoiar os senhores juízes. A plataforma fortalece o diálogo entre o judiciário e a saúde. Nós queremos cada vez mais atuar em conjunto para a solução dos problemas. A judicialização no Ministério da Saúde provocou gastos de 4,5 bilhões entre 2010 e 2016, mas, no total, são 7 bilhões o ano passado, ministro Caminúcia, que foram resultado de decisões judiciais contra estados, municípios e União. Então, o recurso é muito significativo, né? Temos ações cadastradas em vários estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, são os mais prevalentes neste processo de judicialização. Os 10 medicamentos mais caros correspondem por 90% dos gastos, portanto, nós estamos tratando sempre de medicamentos de alto custo. Um deles é o Soliris, um medicamento chamado Eculizumab. Haviam 400 e poucas liminares do Eculizumab. Nós percebemos 80% das ações do mesmo escritório de advocacia e houve uma investigação que está em curso sobre isso e mandamos o DenaSUS visitar cada um desses doentes, porque esta doença ela tem um protocolo e todo protocolo diz qual é o exame que comprova a doença. Então, nosso núcleo de judicialização, que nós instituímos ali no Ministério, com todos os envolvidos para o cumprimento de decisões judiciais, para que tenhamos agilidade, ele procura se assegurar de que a pessoa, de fato, necessita daquele medicamento. Não podemos dar um medicamento a quem não precisa, colocar em risco essa pessoa. Então, todos os procedimentos são verificados, os laudos são solicitados como diligência para confirmar a necessidade do paciente. Na economia, no Soliris, já era um tratamento de R$1,5 milhão por ano por paciente, quando nós assumimos. Hoje já está em R$700 mil por ano por paciente, e nós estamos fazendo uma verificação muito precisa realmente dos que precisam, porque nós estamos cumprindo sentença para as pessoas que já tinham falecido, para pessoas que não eram encontradas. Então, num tratamento a esse preço anual, evidentemente, este rigor está sendo muito útil para a melhor aplicação dos recursos. O Spinraza, que é um medicamento novo, estava vendendo a R$420 mil a ampola, são 6 ampolas no primeiro ano de tratamento, portanto, um tratamento que custa R$2,5 milhões no primeiro ano por paciente. Nós registramos na Anvisa, demos preço CEMED e vamos pagar R$210 mil por ampola. Ainda assim, é um absurdo completo, né? Não há nenhuma razão para se explorar uma pessoa doente a esses valores, mas existem regras que nós temos que cumprir, mas estamos zelando pela boa aplicação dos recursos. Neste caso, por exemplo, a atrofia medular espinhal se apresenta em 3 tipos diferentes. O medicamento só funciona para um tipo, e ainda assim, se for muito no início do diagnóstico. Então, é um medicamento disponível, mas, se olharmos tecnicamente, poucos pacientes, de fato, se beneficiarão recebendo esse medicamento. Então, é por essa questão técnica que se apresenta. O Ministério procura garantir acesso dos hemoderivados. Fator 8 recombinante, por exemplo, é um produto que tem aquela parceria da Hemobras, que nunca se viabilizou, não tem um tijolo dessa fábrica até hoje, se comprava sem licitação da empresa parceira aí por 5 anos, nada de transferência de tecnologia foi feita, abrimos um pregão,
vai cair pela metade, são 300 milhões de reais de economia por ano, só no fator 8 recombinante, né? Mas aí existe uma discussão, né, que nós temos que fazer para conseguir mudar as coisas. Cada medicamento que a gente compra, 100 milhões de economia por ano, 200 milhões de economia por ano, quando a gente consegue fazer pregão e trazer para a concorrência esses produtos. A nova RENAME, Relação Nacional de Medicamentos, incluiu, eram 860, agora são 1.098 medicamentos, incluímos os hospitalares e os ambulatoriais, e agora na RENAME está dito lá, cada medicamento, quem é o responsável, Estado, município e União, quem que deve fornecer aquele medicamento. Então, isso também vai facilitar para todos o acesso, né, na judicialização de quem é o responsável pelo fornecimento. Temos também o formulário, que foi publicado por decisão da Comissão Tripartite, chamado de pré-judicialização. Então, quando um médico quer receitar um medicamento fora da RENAME, ele vai identificar o paciente, o diagnóstico, e vai justificar cada medicamento disponível no SUS para aquele diagnóstico, por que não serve para o seu paciente, e depois ele, então, receita o outro medicamento que ele quer. Isso vai ajudar a Conitec a avaliar melhor a necessidade dessas novas soluções, né? Estamos ampliando muito a oferta de medicamentos, fizemos um software para controlar as ações judiciais, copiamos do Estado de São Paulo, chamado S-Codes, pactuamos na Comissão Tripartite, todos os estados, municípios e a União terão o mesmo sistema de gerenciamento da judicialização, portanto, teremos um mapa completo de tudo que se judicializa no Brasil. Chama S-Codes, esse modelo que nós recebemos o software do Estado de São Paulo. Também estamos fazendo uma possibilidade de evitar fraudes e de desvio de recursos dos cofres públicos com esse sistema de avaliação. Implantamos o controle da assistência farmacêutica online obrigatório para estados, municípios e União, também decisão da Comissão Tripartite. Então, quem tem o Horus, usa o Horus, quem não tem, usa um outro. Nós fizemos um web service. Qualquer sistema de controle da assistência farmacêutica que o Estado, o município tenha, será lido pelo nosso sistema e nós controlaremos tudo que tem de medicamento nas prateleiras públicas de todo o Brasil. Isso até janeiro vai estar implementado com todos os municípios participando. Estamos informatizando todas as unidades básicas do país, né, são 27 mil ainda que não têm informatização, e isso permitirá que o prontuário eletrônico estabelecido dê a vocês o acompanhamento, né, de quem recebeu um medicamento, seja por administrativo nosso ou por decisão judicial, nós vamos saber qual foi a sobrevida do paciente, qual foi a consequência da decisão tomada, acompanhando pelo prontuário eletrônico. Então, nós temos o financiamento da saúde no Brasil, 8% do PIB, mais financiamento privado do que público. O público são 250 bilhões por ano, a União devia financiar 50%, está financiando só 43%. Então, nós temos que ampliar o nosso financiamento, mas eu, enquanto ministro, já me comprometi a não pedir mais recursos para a saúde enquanto nós tivermos certeza que estamos gastando bem o recurso que temos. Eu posso assegurar aos senhores que nós não estamos gastando bem o recurso que temos. O recurso da saúde subiu para 15% da receita corrente líquida, portanto, o nosso orçamento este ano é de 125 bilhões, repassamos para estados e municípios 75 bilhões por ano, mais para o custeio dos serviços do que para investimentos, quase 96% para custeio. E alguns estados, que é muito grave, ministro Carmen Lúcia, não estão repassando esse dinheiro, recebem o recurso do Ministério pontualmente e não repassam para municípios e para prestadores de serviço. Então, isso já foi judicializado, o Conselho dos Secretários Municipais já judicializou, porque é o custo do sistema, que é tripartite, né? Estados têm que gastar 12% da receita corrente líquida com saúde, a União 15%, e os municípios têm que gastar também, os estados 2% e os municípios 15%. Mas os municípios estão gastando muito mais, em média 24%, e alguns estados recebem o dinheiro da União e não repassam para os municípios. Então, isso causa uma grave distorção no sistema de desassistência. Nós tínhamos 17 mil portarias do Ministério, do Gabinete do Ministro, na política toda de saúde. Fizemos a consolidação, são apenas 6 portarias agora, é um sistema online, você digita lá, hemodiálise, todas as portarias de estado de hemodiálise ficam disponíveis. Nós estamos cumprindo a lei complementar número 95, que é o primeiro ministério a fazer esse trabalho de consolidação, é o nosso, né? Os repasses
Nós temos 8 bilhões hoje, aqui está 5.700, que era o que virou em dezembro, mas hoje nós temos 8 bilhões de reais parados nas contas da saúde de estados e municípios, porque foram repassados para ações que não se coadunam com a realidade de cada município. Então, das 800 formas de repasse, com conta própria, prestação de conta específica, nós estamos simplificando para custeio e investimento, e lá o município que tem Conselho Municipal de Saúde, tem a Câmara de Vereadores, onde o secretário vai a cada 4 meses prestar conta dos investimentos da saúde. Tem um plano municipal de saúde aprovado, cada município define a aplicação dos recursos, né? Eu controlo a economia, a eficiência da nossa gestão num sistema próprio nosso, então 4 bilhões e 300, em 21 bilhões de compras, nós economizamos 4 bilhões e 300, ou seja, compramos exatamente o que compramos no ano passado, por 4 bilhões e 300 a menos. Por isso é que eu digo que dá para fazer muito mais com os recursos que já temos na saúde. Esse é um site público que nós colocamos, tudo que compramos, de quem compramos, quanto pagamos. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, sabe o que o Ministério da Saúde está comprando, e por isso é que a gente recebe, sucessivamente, ofertas de produtos mais baratos ou produtos melhores com o mesmo preço. Então, eu quero fazer um apelo aqui, agradecer os senhores, está aí no meu WhatsApp, se alguém tiver alguma sugestão, eu gostaria muito de receber, para melhorar o nosso sistema, mas dizer que conto muito com os senhores presidentes dos tribunais para mobilizar, sensibilizar, motivar os senhores juízes a consultar esse banco de dados que fazemos com tanto esforço, porque eu tenho certeza que com isso faremos mais justiça no direito de acesso à saúde. A integralidade e a universalidade, que são princípios constitucionais, eles estão lá na Constituição, mas são contraditórios. Ou se dá tudo para alguém, ou se atende a todos com o possível. Existe um limite de capacidade contributiva do cidadão, que também é um preceito constitucional. O Supremo já decidiu que há um limite para se cobrar impostos da sociedade. Então, se temos um limite para arrecadar, temos um limite para atender. Então, universalidade e integralidade, que estão em julgamento no Supremo, 3 ministros já votaram, medicamentos de alto custo, registro da Anvisa, seriam uma solução. E é isso que o Supremo vai decidir. Se o SUS é tudo para todos, ou se o SUS é tudo que está disponível no SUS para todos os brasileiros. Essa diferença é que vai nos permitir fazer gestão sobre os recursos da saúde, porque enquanto for tudo para todos, nós não podemos gerenciar a saúde, porque não temos capacidade de cumprir os orçamentos que foram aprovados nos estados e municípios da União. Muito obrigado. Agradeço a apresentação muito profunda e detalhada do ministro da Saúde e passo a palavra ao doutor Luiz Fernando, que, pelo Círio, tanto nos tem sido parceiros muito especiais. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os integrantes da mesa na pessoa da ministra Carmen Lúcia e a todos os senhores. O Hospital Sírio-Libanês se sente extremamente honrado de poder contribuir, através dos seus recursos PROAD, como disse o ministro Ricardo, para a tentativa de trazer a evidência científica para auxiliar os senhores juízes, magistrados, nessa decisão que, como disse a ministra Carmen Lúcia, muitas vezes é uma decisão extremamente difícil. O objetivo desse projeto ele é trazer a melhor evidência científica para a possibilidade de sucesso ou não para uma determinada demanda. O projeto não tem como objetivo diminuir a judicialização, o projeto não tem como objetivo pautar os senhores juízes e magistrados, como muito bem diz o conselheiro Arnaldo, esse é um direito sacrossanto dos senhores. O projeto tem como único objetivo trazer a evidência científica que traz como pauta principal a segurança para os pacientes. Nem sempre oferecer uma droga a um paciente em uma situação de extrema gravidade traz benefícios, pelo contrário, pode aumentar o risco a esse paciente. Portanto, o que o projeto busca é um conjunto de informações que vão auxiliar os senhores a tomar a decisão
com base na evidência científica, dizendo se há evidências de benefício, se não há evidências de benefício, sempre olhando para a melhor segurança dos usuários do Sistema Único de Saúde. É um privilégio para nós do Hospital Sírio-Libanês fazer parte dessa parceria entre o Poder Judiciário, o Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde, na tentativa de trazer luz para esse problema tão grave. Mais uma vez, agradecemos a oportunidade de contribuir. Muito obrigado. Agradecendo, portanto, mais uma vez ao Dr. Luiz Fernando e, em seu nome, na sua pessoa, ao Sírio-Libanês. Eu passo a palavra agora ao conselheiro Arnaldo Rocepian para as considerações finais. Bom dia a todos. Eu cumprimento a senhora ministra, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia. Cumprimento o ministro Ricardo Barros. Cumprimento o desembargador Ricardo Pereira, ilustre corregedor do TRF4. Cumprimento a doutora Lúcia Braga, o doutor Luiz Fernando Reis, os meus colegas, companheiros de CNJ, demais conselheiros, os senhores magistrados, desembargadores que aqui se encontram, e, rapidamente, a minha fala é uma fala muito mais de agradecimento e de estímulo a esse momento que nós estamos vivendo. Primeiro, a fala da ministra Carmen Lúcia revela a profunda preocupação de Sua Excelência em ter um poder judiciário cada vez mais capacitado para poder decidir questão tão complexa quanto a questão relacionada com a saúde, saúde hoje de alta tecnologia, saúde hoje que exige, sem dúvida nenhuma, conhecimento científico, e para que a gente possa decidir e decidir com segurança, e esta é um abacaxi que os senhores têm que descascar enquanto no exercício da jurisdição, e a nós, do Conselho Nacional de Justiça, por delegação da senhora ministra, que compreendeu a natureza desse projeto, fez o seu lançamento em 7 de novembro do ano passado, tem acompanhado isso para e passo e tem dado a nós, do Comitê Nacional, por intermédio deste conselheiro, a possibilidade de trabalhar e de chegarmos até aqui. E dizer aos senhores magistrados, esta ferramenta tem como objetivo confortá-los, mas essa ferramenta só servirá se os senhores fizerem uso dela, até para criticar. Nós não temos, do Comitê Nacional, nenhum compromisso com erro. Nós temos aqui absoluta tranquilidade de fazermos os ajustes necessários ao longo desta jornada. É um projeto, senhores, nacional. Senhora ministra Carmen Lúcia, o projeto que a senhora inaugurou em 7 de novembro é um projeto tão arrojado que chamou a atenção, inclusive, da comunidade acadêmica internacional. Nós pudemos levar esse projeto para Harvard, no Brasil Conference, para apresentá-lo lá. Nós pudemos levar esse projeto para a Universidade de Colômbia, também para fazer a apresentação, porque não há precedente em algo que envolve o Poder Judiciário, um hospital de excelência e o Poder Executivo, todos conjugados no sentido de quê? De fornecer ferramenta para o juiz de direito poder trabalhar de forma melhor. Para que o juiz de direito possa evitar aquilo que a ministra Carmen acaba de dizer, o uso do Poder Judiciário de forma predatória, o uso do judiciário de forma absolutamente inconsequente, fazendo promessas daquilo que absolutamente não será entregue. E o recurso público, consequentemente, será utilizado de forma absolutamente inócua, trazendo, sem dúvida nenhuma, prejuízos para quem? Para o usuário do sistema. Então, a preocupação, quando concebemos o projeto, e a ministra acompanhou isso de perto, era única e exclusivamente oferecer uma ferramenta aos senhores. Lembro aos senhores que nós estamos falando em 26 estados e o Distrito Federal. Não é um projeto de fácil gestão, mas eu e o comitê, sob a supervisão da ministra Carmen Lúcia, vamos nos dedicar duramente para que isso possa caminhar adiante. Queria, senhora ministra, antes de encerrar, lançar aqui duas pequenas observações. A primeira delas, eu sou lá de São Paulo, acho que a maioria sabe disso, e teve uma matéria que saiu na Folha de São Paulo de sábado, que foi o discurso
do professor Drauzio Varela, nos 50 anos de formado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E diz o professor Drauzio Varela, figura para mim muito cara, porque nós temos um ponto em comum, embora ele com 74 anos e eu com 56, ambos ainda somos maratonistas, né? E o professor Drauzio continua correndo até hoje. Diz ele lá, abre aspas, o médico que toma decisão não amparada em evidências científicas sólidas será uma figura tão ultrapassada quanto a dos que aplicavam ventosas e propunham sangrias. O que nós queremos aqui? Fornecer um banco de dados atual, que vá se alimentando diariamente, até porque as solicitações dos magistrados por meio de notas técnicas se dará ao longo do expediente forense, ao longo dos dias, ao longo das semanas, ao longo dos meses. E a nossa ideia é que isso cresça e que nós tenhamos algo, de fato, sem precedentes. E, para finalizar, senhora ministra, agradeço à senhora, mais uma vez, a confiança, agradeço o ministro da Saúde, que logo que levamos a proposta a ele rapidamente aderiu, ao Hospital Sírio, ao nosso TRF4, mas agradecer, em especial, e se a senhora me permite citar nominalmente. Não tenha dúvida disso. Primeiro, o do desembargador João Pedro Gebran, do TRF4, que, lamentavelmente, não pôde se fazer presente hoje. O desembargador Renato Dresch, que aqui se encontra presente, desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O juiz Marcos Salles, do Tribunal de Justiça da Paraíba. O promotor de justiça Arthur Pinto Filho, do meu Ministério Público de São Paulo, que, lamentavelmente, hoje não está aqui presente. O defensor público aqui do Distrito Federal, o Ramiro Santana. Agradeço o professor Giovanni Cerri, ex-secretário de Saúde do meu estado, ex-diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, uma referência no mundo médico. O professor Gonçalo Vencina, que infelizmente não está aqui presente, não pôde comparecer, mas um homem especialista em medicina baseada em evidência, professor de alguns magistrados, inclusive o Gebran teve a oportunidade de fazer curso com ele, então alguém que conhece. A nossa querida Aletere, que representa o Conselho Estadual dos Secretários da Saúde no nosso comitê. A Fernanda Terraça, que representa o Conselho Municipal dos Secretários. A Maria Inês Gadelha, do Ministério da Saúde. A Clarice, que veio nos ajudar como uma consultora do comitê. Dizer que sem os senhores isso não teria funcionado. A doutora Simone, da ANS. Enfim, todos aqueles que se ombrearam, os meus companheiros conselheiros, os de agora e os que deixaram o Conselho Nacional de Justiça, não me faltou incentivo de nenhum daqueles que partiram, senhora ministra, e tampouco dos que aqui permanecem. Mas um em especial, o desembargador Carlos Levenhag. Esse, sim, foi um incentivador, foi um conselheiro, foi alguém que fez com que esse projeto pudesse chegar até o dia de hoje. E eu, modestamente, digo aos senhores, acredito que isto mudará algum patamar. Ainda que seja pequeno, teremos plantado aqui uma semente, teremos parado de amaldiçoar a escuridão, como dizia Confúcio, e acendemos uma vela. Muito obrigado. Senhor ministro, senhor doutor Luiz Fernando, desembargador Ricardo Pereira, eu agradeço muito a presença dos senhores, de uma forma especial, por estarmos trazendo, neste momento, a notícia, não apenas da implantação, mas dos trabalhos realizados nessa área, e, como eu disse ao início, é um processo. Começamos e estamos caminhando neste ano, há muito a fazer, mas, para lembrar o provérbio, o caminho mais longo ou mais curto começa pelo primeiro passo. Demos passos muito consideráveis nesse tempo, mas os passos verdadeiros e a caminhada, o caminho a ser feito no caminhar, será feito pelos juízes brasileiros, fazendo uso dessa plataforma. Muito obrigada a todos. Está encerrada esta apresentação. Eu convido a permanecer na mesa a professora Lúcia e o conselheiro Arnaldo Rossepian, para a sequência dos trabalhos. Vou abrir a mesa e o conselheiro Arnaldo Rossepian está preocupado por causa do nome, mas eu acho que todo mundo notou a diferença. Então, problema nenhum eu estar sentada aqui apenas para apresentação. Tem início agora a conferência da doutora Lúcia Braga. Na minha visão, e com todo respeito por todos os grandes profissionais, cidadãos brasileiros, e não pelo bem-querer que tenho
pela doutora Lúcia, para mim, talvez, um dos 3 maiores brasileiros hoje do país. É com muita honra, doutora Lúcia, que nós recebemos a senhora aqui, presidente da Rede Sara. Como eu tenho dito, o Brasil tem ilhas de excelência que servem como faróis para que a gente continue aperfeiçoando as instituições naquilo que há de menos exuberante, de menos razoável para ser mostrado, pelo que o humano quer de ético, de profissional, de excelência. Eu convidei, quase que pedi à doutora Lúcia para que, neste painel específico sobre justiça e saúde, fosse ela nos dar a honra de estar aqui exatamente no tema que nós demos início com a apresentação dos NAT-JUS. Sou muito grata a esta mulher, que, só para os senhores terem uma ideia, como acontece no Brasil em várias áreas, recebeu um prêmio, a primeira mulher e a primeira não europeia, que a França dá a cada 50 anos, e ela foi a primeira não europeia premiada exatamente pelo trabalho que realiza. Não é pouca coisa. Mas, no momento em que, no Brasil, muitas vezes, se fala de falta de lideranças ou de falta de brasileiros que possam ser apontados como modelos, a doutora Lúcia Braga seria modelo em qualquer lugar do mundo, não para um povo, mas para uma sociedade que precisa de acreditar em si mesma, porque um povo que produz uma pessoa como a doutora Lúcia Braga pode produzir o melhor de humano que tenha para que a gente tenha uma vida muito melhor. Eu sou muito grata, doutora Lúcia, por essa oportunidade de ouvirmos a senhora. Eu não a ouvirei porque, neste momento, tenho, como disse ontem, uma reunião marcada com o comandante do Exército para assinar o acordo de cooperação técnica do Conselho Nacional de Justiça com o Exército, que é responsável por colher as armas nos fóruns do Brasil e fazer a destruição das armas inservíveis. E, como estamos no período de final do ano, eu não poderia adiar isso, razão pela qual me ressinto de não poder ficar e participar, mas tenho certeza que os senhores ouvirão o que há de melhor em termos de medicina, de saúde, principalmente de solidariedade humana, nisso que é a pesquisa em benefício da humanidade e do ser humano. Eu passo a presidência agora ao doutor Arnaldo, ao conselheiro Arnaldo Rossepian, e peço licença para essa retirada, deixando a doutora Lúcia apresentando, como eu disse, o que será, com certeza, uma fala de aprendizado para todos nós. Muito obrigada. Meus amigos, bom dia novamente. Então, passemos aqui à segunda parte do nosso encontro matinal, mas antes, minha assessoria me alertava, quando dos meus agradecimentos, me faltou agradecer o doutor Renato Porto, perdão, da Anvisa, que também figura importante nessa nossa caminhada. Eu não sei se ele ainda se encontra presente no auditório, mas se ele já partiu, que levem a ele esse nosso agradecimento formal também. Muito obrigado. Passamos agora, então, a esta manhã privilegiada, quando poderemos ouvir a doutora, a professora Lúcia Braga, já apresentada pela ministra-presidente Carmen Lúcia, que poderá falar um pouquinho sobre a experiência do Hospital Sara Kubitschek e a medicina baseada em evidência. Afinal, é um dos fundamentos do nosso projeto do Banco de Dados Virtual e NAT-JUS do Conselho Nacional de Justiça. A senhora está com a palavra. Muito obrigado pela presença. Bom dia, é com muita honra que estou hoje aqui com vocês. Agradeço muitíssimo o convite
Eu acho que esse passo que o Conselho Nacional de Justiça está dando nesse momento, não saberia nominar todas as pessoas, que bom que o conselheiro Arnaldo Rosepian fez, porque é um esforço maravilhoso, eu acho que para a melhora da qualidade do atendimento das pessoas no Brasil, disponibilizar mais uma ferramenta para o judiciário, isso realmente muda muito. Trabalhar com base em evidências e ter mais essa informação, acho muito importante. A ministra Carmen Lúcia e o conselheiro Arnaldo Rosepian me pediram para falar um pouco sobre o que é a Rede Sara e um pouquinho sobre o que é, como se faz essa medicina baseada em evidências ou como se consulta. O SARA trabalha com princípios filosóficos. É uma instituição pública de direito privado, com um tratamento humanista multidisciplinar, participação ativa dos pacientes e familiares no tratamento, a ideia é transferir conhecimento para a família, transferir conhecimento para o paciente, eles entenderem o que está se passando, trabalhar exclusivamente baseado em evidências científicas para restituir, com serviços qualificados de saúde, os impostos pagos pelo cidadão. Viver para a saúde e não sobreviver da doença. Então, esses são nossos princípios básicos. A Rede Sara, o SARA é um serviço social autônomo, Associação Pioneiras Sociais, que foi instituído por lei em outubro de 91. Essa lei definiu dedicação exclusiva, processo seletivo público, treinamento filosófico, técnico e científico como última etapa do processo seletivo, definição de objetivos estratégicos alinhados em metas e indicadores para que se possa ter uma transparência dos resultados, que são coisas importantes, muito importantes, como se usa esse dinheiro público. Temos uma comissão interministerial de acompanhamento, que acompanha tudo que fazemos semestral e anualmente, e somos fiscalizados pela CGU e o TCU. Nós temos um treinamento paciente por um dia, usuário por um dia, para sensibilizar o nosso médico como é você viver um dia de paciente, e os nossos profissionais todos, isso é muito importante, no enfoque para se preservar a dignidade de cada pessoa. Trabalhamos com governança e transparência, todo o acesso pelo sítio eletrônico, temos prontuário eletrônico, todo o sistema de informação hospitalar e de administração todo acessível, transparente, informatizado. A rede hoje é composta pelo SARA Brasília, que foi inaugurado em 80, depois São Luís, Salvador em 94, Belo Horizonte em 97, Fortaleza em 2001, em 2003, precisamos ampliar Brasília e fizemos um Centro Internacional de Neurociências, o SARA Lago Norte, 2005, Macapá, 2007, Belém, e 2009, o Rio de Janeiro. Nós temos, na verdade, nós trabalhamos exclusivamente com recursos públicos e fazemos exclusivamente atendimentos públicos. Nós temos um contrato de gestão, então, com a União, onde dizemos, podemos fazer este ano, a União precisa disso, podemos fazer A, B, C, D. Para isso, a gente precisa desse recurso, e isso é repassado em duodécimos. Então, trabalhamos com planejamento estratégico quinquenal, temos um alinhamento estratégico de objetivos, ações, indicadores e metas para avaliação. Então, temos 4 grandes objetivos. O primeiro, vinculado à assistência médica e de reabilitação, de excelência gratuita, a todos os níveis da população, nas áreas de neurológica e ortopedia. Programas de qualificação internos e externos, ações de prevenção é o terceiro objetivo, e o desenvolvimento de pesquisas é o nosso 4º objetivo. Primeiro ponto, assistência médica, pensando na abordagem humanista. Então, estamos vendo aí as metas definidas com a União para 2007, de janeiro a outubro já atingimos 93%, onde eu até verifiquei em novembro, agora nós já estamos chegando a 100% de atendimentos dentro do pactuado. Quando olhamos nos anos, temos ampliado consultas, por exemplo, de 2013 a 2016, atendimentos de fisioterapeutas, enfermeiros, fonoaudiólogos, psicólogos, cirurgias. Quanto mais se oferta, menos judicialização se tem, na verdade. A ampliação da oferta é uma coisa muito importante. Ampliação das internações. Todo o nosso acesso é pela internet ou telefone.
Então, os critérios de acesso estão no nosso site, que é o www.sara.br, tudo está lá. Então, por exemplo, o bebê, a mãe já escolhe o dia que ela quer a consulta, aparece a agenda dos médicos e ela marca o dia. As crianças também, os adultos, em geral, como, por exemplo, áreas como problemas de lesão na medula e no cérebro, tem menos concorrência, marca de imediato, e áreas como ortopedia, a gente ou marca ou informa em até 14 dias sobre o resultado da solicitação. A transparência no acesso promove celeridade e evita a judicialização, porque a pessoa solicita e já tem sua resposta. Quando não é para ser atendido, uma explicação de, olha, aqui não temos esses equipamentos, não temos esse especialista, não tratamos esse problema. E, quando não temos vagas, informamos, ou quando essa pessoa entra numa fila, em que lugar ela está nessa fila, e como essa fila é transparente. Essa entrada democrática promove o quê? Equidade e universalidade nos atendimentos. Vejam aqui em cima é a pirâmide do Brasil do IBGE, que mostra em azul a classe D e E, em verde a C, em amarelo a B, em laranja A. A pirâmide da Rede Sara, a distribuição é semelhante à do IBGE. Então, realmente, nós estamos conseguindo dar uma medicina de excelência para a população brasileira, e a gente vê os municípios atendidos, já são muitos municípios, não conseguimos fazer uma expansão para a região sul ainda, mas, mesmo assim, recebemos pacientes de lá. Aí não adianta fazer quantidade, temos que fazer qualidade. Então, o controle de infecção nos Estados Unidos tem que ser abaixo de 5%. Nós estabelecemos com o Ministério da Saúde, no máximo 2%, depois baixamos para 1,5%, e, veja, em 2017, estamos em 0,28%, com formação e qualificação dos profissionais. Na pesquisa de opinião, nós temos uma excelente aceitação dos pacientes, 98,5%, e atendemos até outubro de 2017 a 1.400.000 pessoas nessa rede com 9 hospitais. Temos só apenas 6 processos relacionados à entrada, porque as pessoas não entenderam muito bem, no país inteiro. Então, nós temos feito um trabalho para facilitar o acesso e dar transparência e informação. Já realizamos 16 milhões de atividades médicas de reabilitação nesse ano. Em média, fazemos 20 milhões, atendendo aproximadamente 1,5 milhão de pacientes ano. E o nosso enfoque é prevenção de conflitos, tentar solucionar de forma extrajudicial e ter toda a transparência, porque, se o assunto é esclarecido, a pessoa não tem uma demanda. Isso é um assunto que eu acho que é muito importante, porque a gente lida com uma coisa muito humana, como a ministra assinalou, né? É uma coisa, o sofrimento de estar com uma doença, de ter uma pessoa amada com uma doença. Então, isso é muito importante. Temos educação continuada, porque capacitação evita erro e, consequentemente, capacitação é uma forma também de prevenir judicialização. Também capacitamos profissionais para fora da Rede Sara, de outras instituições. Esse ano já tivemos 9.700 profissionais de outras instituições. Temos prevenção, aulas de prevenção para crianças, no momento com 100% das solicitações atendidas, e fazemos pesquisas. Já superamos a meta de pesquisa esse ano. O nosso compromisso institucional é qualidade, eficiência, ética e humanismo. E o ministro pediu para apresentar rapidamente isso, o doutor Arnaldo também, Rosepian, porque é um aspecto... o que é a Rede Sara, né? De direito privado, sem fins lucrativos, mas atuando no público. E tem 3 princípios filosóficos que têm muito a ver com essa nova etapa do judiciário, essa a disponibilização da ferramenta, que é uma abordagem mais humanista, de ter uma base que dá uma segurança ao juiz, o embasamento em evidências e a prevenção de conflitos. Então, fiquei muito feliz ao ver o termo de cooperação técnica que foi firmado, com esforço muito grande do Poder Judiciário e do Ministério da Saúde, um trabalho magnífico,
para criar subsídios técnicos para tomar decisões com bases em evidências científicas, e o conselheiro Arnaldo Rosepian me pediu que falasse um pouco do que são as evidências científicas. São, na verdade, resultados comprovados por estudos controlados. Isso é evidência científica. Então, um estudo sério, porque quando a gente entra na internet tem de tudo, né? Um estudo que vai para uma base de dados dessa, ele tem um planejamento muito bem feito que tem que ser aprovado por comissões de ética e pesquisa e por condições de pesquisa e de ética. Então, realmente, tem que ser aprovado na instituição, no hospital, e vai para a plataforma Brasil, para ficar visível a todos. O estudo tem que ser embasado no que já foi realizado, no que já existe de evidências, metodologia rigorosa, um número significativo de pacientes. Existem os estudos de caso, mas a evidência deles é muito menor. Nós temos toda uma graduação do nível de evidência. Muito importante para os NATJUS são esses artigos revisados, comprovados, de revisão, né? Esses artigos todos são revisados e aprovados para poder estar lá, e são publicados em revistas nacionais e que tem um valor de impacto. Isso forma a base de dados onde nós vamos consultar para poder dar uma informação mais adequada para os juízes. Então, eu fiz um exemplo do que é um estudo randomizado controlado, não quis mostrar de medicamento, não, estou mostrando de tratamento. Por exemplo, foi uma pesquisa que nós fizemos no SARA. O que é um estudo randomizado controlado, que é o estudo gerador da evidência? Como é que eu faço um estudo para gerar uma evidência para vocês? Trabalhamos, por exemplo, nesse caso, foi feita uma pesquisa que teve uma repercussão mundial muito importante, porque as crianças com lesão cerebral, toda a reabilitação era feita e a família ficava do lado de fora, porque a família era considerada que ela não sabia nada. Nós, especialistas, sabíamos, a gente achava que aquilo não estava certo do ponto de vista, não se coadunava com a nossa abordagem humanista. E aí a gente quis experimentar. Então, fizemos grupos homogêneos, que sempre tem que ter grupo homogêneo. Esse usa esse medicamento, esse usa esse. Grupo homogêneo, este é sorteado para esse tratamento, esse é sorteado para outro tratamento. Quando a gente fala randomizado, esse sorteio, para eu ter certeza que eu não estou privilegiando nenhum nem outro. 2 tipos diferentes de tratamento. Então, durante um ano, o grupo A trabalhou com a participação da família, o grupo B, exclusivamente com profissionais. Um ano depois, usamos as mesmas medidas. O grupo tratado pela família teve resultados com a participação da família. Obviamente, todo mundo sabe que família é bom. E, no mundo todo, a família estava do lado de fora. Então, eles apresentaram resultados cognitivos muito melhores do que o grupo só pelos profissionais e também de movimento. Passaram a caminhar, a andar. Então, foi muito importante. E eu botei do lado aqui, entre parênteses, P igual a 0,004. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque todos os estudos baseados em evidência vão ter esse P. Tá? Então, quando se vê algum artigo, fala isso. O que é o P? P-valor é a probabilidade de erro. Eu estou afirmando isso, mas se outras pessoas fizessem o mesmo estudo, chegariam ao mesmo resultado. Quando eu falo que o meu P, como foi ali no desenvolvimento cognitivo, é 0,04, quer dizer que 4 em 1000 estudos não comprovariam isso. Aí, quando a gente volta para esse estudo das crianças, o grupo A com a família, se a gente vê a média antes, a média era 81, foi para 91, a média do QI pelo teste VISC. Com o profissional era 82, foi para 85. Então, os dois melhoraram, se a gente olha só a média. Se olhamos a evidência, com a família vai 0,004. Então, em cada 1000, 4 poderiam não apresentar esse resultado. O segundo, em cada 1000 estudos, se é 0,46, 462 poderiam chegar a outro resultado. Então, isso não tem evidência científica que seja bom fazer um tratamento exclusivo para profissionais. Quando a gente joga isso é publicado numa revista de impacto, isso entra nas bases de dados do mundo todo. Então, o que acontece? Uma mudança na abordagem. Então, no mundo todo, começam a convidar as famílias para trabalhar. Tanto que isso levou à publicação de livros no Brasil, no exterior, explicando como envolver essa família,
né? Isso é um método usado no mundo todo e deu base a muitas outras pesquisas em muitos outros países. Um exemplo delas é essa pesquisa aqui, que é muito interessante. Vocês estão vendo a importância da família? O bebê, com 2 meses de vida, ouvindo a fala da própria mãe, ele ativa toda... Onde está vermelhinho é a rede neuronal que ele está ativando ao ouvir a voz da mãe dele. Quando a mãe do outro bebê fala a mesma coisa, as mesmas palavras, no mesmo tom, ativa muito menos. Então, olha a importância, né? E a ciência está aí para mostrar isso. Então, é um remédio? Esse remédio tem evidência? Não tem evidência fraca? Não tem evidência? Isso é muito importante, porque aí se dá uma atenção digna realmente a cada paciente. Então, esses artigos são revisados e aprovados sempre por pares altamente qualificados. Eu, por exemplo, sou do board, são boards editoriais, eu sou do board editorial de 7 publicações, revistas internacionais, e a gente dá um feedback, não está bom, não entendi, explique melhor, como você fez isso. Até que sai um artigo, ele fez várias revisões, porque um corpo editorial deu vários feedbacks. Então, quando vocês recebem na base de dados, isso já está muito forte em evidência. Um dos artigos, o tipo de artigo que vai ser mais utilizado pelo judiciário vão ser os artigos de revisão, porque, por exemplo, eu mostrei um tratamento, né? Agora, o que faz o artigo de revisão? Eles consolidam várias pesquisas e dizem assim, estudei, fiz uma meta-análise em 500 artigos publicados no mundo, chegou-se à conclusão que esse medicamento funciona. Tantos estudos mostraram que funciona bem, outros levaram esses questionamentos, outros questionaram o longo prazo. Então, esse material é que vai dar base para os bancos de pareceres. Agora, um dado muito importante é que esses estudos, eles são publicados diariamente, centenas, milhares de estudos sobre os mais diversos temas na saúde. Então, a gente precisa de uma atualização nos bancos. As bases científicas essas bases de dados é que vão dar os subsídios para ajudar nessa plataforma eletrônica que vocês terão. Deixa eu ver o horário. Ixi, já estamos terminando, vamos lá. Uma base que está sendo disponibilizada agora para os NatJus é a Cochrane, como foi colocado aqui. Só para mostrar para vocês, rapidamente, como é que é a Cochrane. A Cochrane, na verdade, ela foi uma base muito voltada para medicamento, ela foi desenvolvida para isso. Então, ela é muito importante quando a gente vê esses números, a importância do medicamento. Então, quem tem acesso à Cochrane, abre essa tela. Então, por exemplo, vem o nome de uma substância, galantamina. Então, a galantamina, eu coloco lá para o Alzheimer. O paciente tem Alzheimer e tem uma sugestão de galantamina. Então, diz que é atualizado diariamente. Por isso, os pareceres, de vez em quando, precisam ser revistos. Aí, vejam aqui, a gente colocou artigo de revisão. Artigo de revisão, e temos uma listagem dos artigos de revisão, todos que existem. Se eu clico aqui nesse artigo, eu tenho o resumo dele, os objetivos, o método, o critério de seleção e os resultados. Então, quais são as conclusões? Isso é a evidência sobre analisaram-se vários artigos em revisão e se viu a evidência desta medicação, poderia ter se visto de muitas outras. Então, depois isso abre para o artigo inteiro. A Cochrane é essa base que está sendo liberada para cada um dos NatJus. Tem uma outra base, que é o PubMed, que eu acredito que eles já utilizem, que é uma base de dados que ela é totalmente gratuita. Então, qualquer um de nós pode acessar o PubMed Medline. Então, eu boto aqui já, por exemplo, Alzheimer e memantina, uma outra substância para tratamento de Alzheimer. E aí ele já me dá aqui, 1 de 20, de 83 resultados que são de revisão, quer dizer, eu tenho sobre esse medicamento 83 trabalhos de revisão com o texto completo gratuito. Então, não só você acha, como você pode ler o texto completo gratuito, que, no caso de um médico, de um profissional do NatJus, isso é importante. E aí vem o resumo e o texto. Aqui é uma outra base de dados, UpToDate.
essa é uma outra base de dados, então, eu acho que quanto mais bases de dados forem sendo utilizadas, mais claros, mais precisos serão os pareceres. Então, por isso, a sensação da gente, eu estou há 39 anos no SARA, fui para lá ainda estudante, é para mim uma alegria enorme ver o Judiciário dando esse passo tão importante de abrir para essas bases. Essa base aqui, qualquer um de nós pode entrar, é do Ministério da Saúde e disponibiliza várias ferramentas. Qualquer profissional com o seu conselho regional entra aqui. Então, é mais uma ferramenta para o NatJus, além da Cochrane e do PubMed, que são gratuitos, tem várias bases aqui. Então, como eu estava dizendo a vocês, foi com muita alegria que estou vendo isso, porque eu acho que a dignidade da saúde está muito vinculada na saúde, é tão importante, porque é um tema tão sensível, a informação, transparência e evidência. Dignidade é embasamento técnico, ética e humanismo. Muito obrigada, desculpe se me alonguei. Queremos agradecer à doutora Lúcia Braga, e eu acho que ficou bastante evidente com a fala da doutora, que tem uma experiência bastante vasta num hospital de excelência, né, para se perceber que o SARA Kubitschek é um case de excelência, e num momento tão conturbado da questão da saúde em nosso país, não é, onde vários questionamentos estão sendo feitos da forma de acesso, da saúde suplementar, as demandas estão aí, os magistrados aqui têm conhecimento de todos os aspectos que frequentemente são questionados, e a senhora nos traz uma notícia que ela é bastante alvissareira, porque quando a senhora faz referência àquilo que tem de judicialização que envolve o seu hospital, que é algo minúsculo, revela que, no que diz respeito à saúde estruturante, o hospital da senhora atingiu os índices que nós esperamos conseguir. Porque este tipo de judicialização, este não é o banco de dados que resolverá. Este, sem dúvida nenhuma, é algo que o comitê estadual deverá fazer. Mas eu queria aproveitar essa preciosa oportunidade, em termos à mesa, a professora Maria Tereza Sadek, uma pesquisadora que coordena o nosso departamento de pesquisas judiciais, para que ela faça as suas considerações sobre esse momento tão importante que o nosso Conselho Nacional de Justiça vive. Professora, por favor, Olha, só me resta agradecer a presença da doutora Lúcia e todo o trabalho do nosso conselheiro Arnaldo Rossepian, que certamente contribuem de uma maneira muito significativa para a cidadania brasileira. Muito obrigada. Eu não sei se nós temos tempo para alguma indagação, não temos, então eu agradeço a presença de todos aqui, peço que vamos ter a oportunidade de um café, não é? Deixa eu colocar aqui. Um café posteriormente. Me perdoe que eu tenho que colocar o óculos, senão não vou conseguir enxergar. É verdade, nós vamos passar imediatamente para o segundo painel, Sistema Penitenciário e Execução, onde nós teremos aqui a presidência da mesa do nosso conselheiro, o juiz de direito, Dr. Márcio Schiffers Fontes. Por favor. Muito obrigado a todos.